Para trabalhar com a ordem de produção, primeiro a gente tem que cadastrar a ficha técnica. Então você vai vir aqui ó, no gestão de produção, ficha técnica. Aqui ele já vai mostrar os produtos que estão cadastrados. Então para cadastrar eu vou clicar aqui em novo. Então eu vou editar esse daqui. Então primeiro aqui eu vou colocar a quantidade que eu vou fazer dessa ficha técnica. Então eu coloco para produzir um produto. Vou buscar qual que é o produto. Nesse caso aqui está o produto, o sutiã na cor alvorada tamanho M. Aqui embaixo eu posso colocar algumas observações se eu quiser referente a esse produto. E na parte de lista de materiais, caso eu já tenha montado a lista de materiais nesse item, eu posso vir aqui e buscar o item para ele já trazer já a lista de materiais. Se ele não tiver, eu posso gerar aqui na hora. Então eu vou localizar qual que é a matéria-prima que ele vai estar utilizando. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu selecionei o bojo, vou colocar lá qual que é a unidade de medida dele e a quantidade que vai ser utilizada. Ele vai trazer o custo do produto e vou registrando. Vou lançar todos os produtos que eu preciso que compõem para montar uma quantidade e vou registrando. Depois que eu lancei todos eles, vou totalizar. Ele vai mostrar para mim a quantidade total de itens e o valor do custo. Lembrando que esses valores ele pega lá do cadastro do produto e vou salvar. Então foi cadastrado aqui a ficha técnica. Caso eu tenha essa mesma ficha técnica, que eu tenho no tamanho M, mas eu quero fazer em um tamanho, por exemplo, P, eu posso fazer o que? Eu posso clonar a ficha técnica. A hora que eu clonar, ele vai gerar o último número, o número maior que é o 15. Eu posso vir aqui e editar ela e aí faço a correção. Em vez de eu usar para o tamanho M, eu posso colocar lá o próximo tamanho. Imagina que eu estou fazendo para o tamanho P. Seleciono o tamanho P e aqui embaixo eu posso trocar os itens que são diferentes. Então no caso, não uso mais o bojo 44. Eu posso vir aqui e colocar que eu uso o bojo menor. Então você pode selecionar e altero ele. Deixa eu tirar o tamanho e posso colocar qual é o bojo que eu vou estar utilizando. Então no caso aqui, se eu utilizasse o 42, posso selecionar aqui e registro ele. Faço alteração, se tiver mais algum item, vou e faço alteração desse item. Só totalizo aqui novamente para ele atualizar os custos e salvo. Já para fazer a produção, eu vou vir aqui em ordens de produção. Hoje a ordem de produção está sendo individual por item. Então eu venho aqui, vou dar um novo, vou informar quantos que eu vou produzir. Lá na ficha técnica eu montei a ficha técnica para 1, mas aqui se eu colocar que eu vou produzir 10, então eu posso importar qual a ficha técnica. Então se eu importar aqui a ficha técnica do P, ele vai catar aqueles valores que eu informei e vai multiplicar pela quantidade informada aqui. Vou ter aqui informações de qual estoque que ele vai estar produzindo. Tem os campos de código e lote se eu quiser colocar alguma informação aqui. Posso colocar uma informação. Datas de abertura e término. E aqui eu posso também estar editando na minha ordem de produção. Teve alguma alteração de quantidade ou valor, posso alterar. Se não, posso totalizar e salvar. Quando eu salvei, eu só cadastrei a ordem de produção. Então imagina que a ordem de produção, depois que o pessoal fez, teve alguma divergência no item, eu posso vir aqui editar e ajustar alguma quantidade do que foi utilizado a mais. Então no caso aqui foi utilizado 101 ao invés de 110 e registro para fazer a alteração. Eu só estou fazendo a alteração na ordem de produção. Totalizo novamente e salvo. Uma vez que tiver efetuado aqui, se eu quiser eu posso vir aqui editar, tem a opção para excluir, formulário para trazer um relatório em cima dessa ordem de produção. Então ele vai trazer para mim todos os dados da ordem de produção, vai trazer a lista de materiais que compõem esta ordem de produção e os valores. Vai mostrar aqui qual que foi o item, a quantidade e as informações que eu coloquei aqui. Aí eu tenho a ficha aqui mais completa, só com observação. E quando eu finalizar a produção, eu vou clicar aqui em baixar. Quando eu clicar em baixar é quando eu finalizei a produção. Então, finalizada a produção, ele vai dar entrada no estoque dessas 10 peças e vai dar a saída da matéria-prima. Então, se você consultar aqui na parte de produtos, a hora que você consultar esse item, ele já vai estar aqui e na movimentação, se a gente vir no movimento, ele vai ter aqui, ó, uma entrada de produção de 10 e no caso das matérias-primas ele vai ter uma saída.
Já na parte da ficha aqui da ordem de produção, ele vai mostrar aqui a data que foi efetuado a produção.